Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender sobre mais um método de análise de investimentos, o método da TIR, a taxa interna de retorno. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de matemática financeira da URGS. A taxa interna de retorno é a taxa que faz com que o VPL, o valor presente líquido, que nós aprendemos no vídeo anterior, que é o primeiro método de análise de investimento, seja zero. Ou seja, a taxa interna de retorno é a taxa que zera o fluxo, o VPL do fluxo de caixa. Ela também é conhecida como Internal Rate of Return, e na calculadora financeira ela aparece como IRR. Vamos então deduzir essa expressão para TIR aqui que nós temos aqui. Se nós temos um fluxo de caixa dado por um investimento ou um recebimento R0 na data zero, um investimento ou um recebimento R1 na data 1, mais uma outra entrada no fluxo na data 2 e assim por diante, até termos algo na data n-1 e algo na data n. Então, como é que eu calculo o valor atual desse fluxo de caixa? A mesma história que eu conto sempre para vocês. Vocês precisam descapitalizar essas entradas e levá-las para a data zero, cada uma delas. Esse valor que está na data 1, para ser levado para a data zero, ele tem que ser descapitalizado uma vez. Esse aqui tem que ser descapitalizado duas vezes, porque ele está na data 2. E esse aqui, para chegar na data zero, n menos uma vezes. E esse aqui vai ser descapitalizado n vezes. Então, o VPL, a gente sabe calcular. O VPL desse fluxo de caixa, de qualquer fluxo, vai ser o R0, o valor da data zero, mais R1 dividido por 1 mais a taxa. Né? Só que quando era VPL, a gente falava em taxa mínima de atratividade. Agora eu vou falar de TIR. E isso aqui é justamente o que a gente não conhece. Tá? Então eu vou descapitalizar por essa taxa desconhecida, misteriosa, que eu quero descobrir, de tal maneira que esse VPL seja zero. Então eu quero que essa expressão toda aqui, no frigir dos ovos, essa expressão aqui, seja igual a zero. Então o que eu quero é que isso aqui seja igual a zero. Essa expressão aqui seja válida. Eu quero achar o valor da taxa que faz com que esse fluxo tenha VPL igual a zero, ou seja, que essa equação aqui seja satisfeita. O método da taxa interna de retorno compara a TIR de um projeto com a taxa mínima de atratividade. Lembrando que a taxa mínima de atratividade é uma taxa de referência da empresa, que a empresa escolhe. E também vamos lembrar que quando a gente fala de análise de investimentos, a gente sempre tem dois enfoques, o de aceitação e rejeição, ou seja, se devemos ou não aceitar o projeto, e o enfoque de classificação, onde devemos classificar diferentes projetos. Pela TIR, usando o método da TIR, a gente aceita um projeto quando a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade. Ou seja, lembra que eu falei no vídeo passado que a taxa mínima de atratividade é geralmente algum investimento no qual a empresa sabe que pode aplicar os recursos que ela tem. Então, se eu tenho um investimento cuja taxa interna de retorno seja menor ou igual que a TMA, vale mais a empresa buscar esse outro aplicação, esse outro investimento, do que fazer esse investimento no qual a gente está calculando a TIR. Tá? Então, a gente aceita se a TIR for maior do que a TMA, e a gente vai rejeitar o projeto
se a TIR for menor ou igual a TMA. Em termos de classificação, o melhor projeto é o que apresenta a maior taxa interna de retorno, seguido da segunda maior taxa interna de retorno e assim por diante. Então, o projeto melhor necessariamente tem a maior TIR. O segundo melhor projeto necessariamente tem a segunda maior TIR e assim por diante. Então, vamos ao exemplo. Vamos considerar os mesmos projetos que nós tínhamos no vídeo anterior. O projeto A, que tem o fluxo menos 10.000 na data 0, 500 na data 1, 700 na data 2, 1.000 na data 3, 2.000 na data 4, 15.000 na data 5. O projeto B tem menos 10.000 na data 0, 7.000 na data 1, 3.000 na data 2, 2.000 na data 3, 1.000 na data 4, 1.000 na data 5. E eu quero calcular a TIR, eu quero analisar esses projetos através da TIR, considerando que a TMA da empresa é de 10% ao ano. Então, como que eu vou calcular a TIR? Se a gente lembrar, o que eu preciso? Eu preciso que o VPL, se eu estiver calculando a TIR do projeto A, seja igual a 0. Quem é o VPL? 0 tem que ser igual ao quê? Ao VPL, mas quem é ele? Menos 10.000 mais 500 dividido por 1 mais a TIR. TIR do A, né? Elevado a 1. Mais 700 dividido por 1 mais a TIR, a taxa do A, elevado ao quadrado. Mais 1.000 dividido por 1 mais a TIR do A, elevado ao cubo, mais 2.000 dividido por 1 mais a TIR do projeto A, elevado à quarta, mais 15.000 dividido por 1 mais a TIR do projeto A, elevado à quinta. E faço a mesma expressão para o projeto B. Eu quero que, para calcularmos a TIR do projeto B, eu quero que o VPL do projeto B seja igual a 0. Ou seja, 0 seja igual a menos 10.000 mais 7.000 dividido por 1 mais a TIR do B elevado a 1 mais 3.000 dividido por 1 mais a TIR do B elevado a 2 mais 2.000 dividido por 1 mais a TIR do projeto B elevado ao cubo mais, agora o 1.000 eu vou descapitalizar 4 vezes, 1.000, 1 mais a TIR do B elevado na quarta, mais 1.000 dividido por 1 mais a TIR do B elevado na quinta. Então, eu preciso, para calcular a TIR do A, eu preciso encontrar qual é a taxa que faz com que essa expressão seja verdadeira, ou seja, com que o VPL do A seja 0. E para calcular a TIR do B, eu preciso calcular qual é a taxa, qual é o valor que eu preciso colocar aqui, para que essa expressão seja 0, ou seja, o VPL do projeto B seja 0. Isso vai me fazer calcular a TIR do projeto B. Então, aqui estão exatamente as expressões que eu acabei de calcular para vocês, e aí nós vamos observar o seguinte: eu não consigo isolar a TIR nessas equações. Aqui nós vamos cair naquele mesmo problema de conseguir encontrar a taxa de anuidades. Eu consigo fazer na calculadora HP12C, mas eu não consigo isolar a taxa, né? Lembra que eu falei para vocês que cairia num polinômio de grau muito alto, a taxa seria uma das raízes desse polinômio, há métodos numéricos que a gente consegue empregar para calcular raízes de polinômios, mas isso a gente não vai aprender na disciplina de matemática financeira, isso vocês precisam de bastante bagagem matemática para conseguir fazer. E nem teria porquê, já que vocês têm ferramentas que façam esse cálculo, como o HP12C e o Excel. O problema é que na prova vocês não terão
o Excel e muitos de vocês não têm HP12C. Mas na prova vocês terão alternativas. E o cálculo da TIR vai funcionar da mesma maneira que o cálculo da taxa em anuidades, que eu ensinei para vocês a fazer quando vocês têm alternativas na questão da Sibila. Então, vocês podem usar aquela questão como referência para calcular a TIR sem HP12C. Então, vocês olhem lá como se faz, vocês podem usar as alternativas e fazendo a prova real, testando alternativas, vocês podem encontrar a resposta. E eu mostrei para vocês como fazer isso rápido, testando no máximo 2 alternativas. Aqui funciona da mesma maneira. Vocês vão precisar testar no máximo 2 TIRs para verificar qual das alternativas é a solução. Como que vocês vão fazer isso? Bom, simplesmente coloquem uma das alternativas como taxa, peguem a alternativa mediana, aquela bem do meio, e verifiquem se o VPL dá 0 ou não. Porque, basicamente, vocês vão calcular o VPL com as alternativas. Mas aqui a gente tem HP12C, então eu vou mostrar para vocês como fazer com HP12C. Então nós vamos entrar com o fluxo, declarando o fluxo usando as funções cash flow. Então limpa os dados financeiros. Aqui no projeto A, né, eu vou declarar os 10.000 na data 0, os 500 na data 1, aí os 700 que estão aqui na data 2, os 1.000 na data 3, que estão aqui, depois 2.000 na data 4, 15.000 na data 5. E eu não vou declarar a taxa, eu não tenho taxa para declarar. Eu vou perguntar a taxa, eu já vou dizer para ele, ó, FIRR. Ele já vai entender que eu estou pedindo a taxa que vai fazer com que o NPV dele seja 0, ou seja, com que o VPL dele seja 0. Vamos fazer isso na HP12C. Primeiro limpo os dados financeiros. Vou colocar 10.000 negativo, né? Um investimento de 10.000 na data 0, no cash flow 0. Então, troco o sinal, GCF0. 500, GCFJ. 700, GCFJ. 1.000, GCFJ. Agora eu vou entrar com os 2.000. 2.000, GCFJ. E agora os 15.000. 15.000, GCFJ. Não preciso declarar mais nada, só pedir o IRR, que está aqui, ó, em cima do FV. Então, FIRR, 15.573. 15.573 aparecendo aqui para vocês. Vamos fazer aqui o do B, limpei os dados financeiros, FFIN, 10.000 negativo na data 0, 7.000 na data 1, 3.000 na data 2, 2.000 na data 3, 1.000 na data 4, 1.000 na data 5, e agora eu vou pedir novamente a TIR, o IRR. Então, FIRR, 1971. 1971, aqui. Pausem o vídeo, façam vocês mesmos, seguindo passo a passo. Se vocês não têm a menor noção do que são esses CF0, CFJ, voltem lá nos vídeos de equivalência de capitais, onde eu explico para vocês como calcular valor atual e como usar essas teclas de cash flow. Então, considerando os nossos resultados, a TIR do projeto B foi 19,71, que é vírgula. E a TIR do projeto B foi 15,57, ou seja, a TIR do projeto B é maior do que a TIR do projeto A.
Então, eu já sei que o projeto B é melhor do que o projeto A. Mas comparado com a TMA, qual era a minha TMA? A minha TMA é 10%. Então, ambas são maiores do que 10%, logo, ambos são viáveis economicamente. A TIR do A é 15, que é maior do que a TMA. A TIR do B é 19, que é maior do que a TMA. Ambos são economicamente viáveis. Um fato interessante da TIR é que, se mudar a TMA, nós não precisamos fazer outros cálculos. As TIR já estão calculadas. 15,57, 19,71. Mudar a TMA não muda a TIR, então nós não precisamos refazer os cálculos como no VPL. Ela não muda, depois que eu calculei ela, aquela ali é o valor que zera o VPL, aquela ali é a TIR do projeto. Então, se mudar o TMA, pode acontecer de eu ter que comparar novamente a TIR com o TMA para dizer, bom, a TIR é maior ou menor? Um TMA de 10%, eu tinha TIR maior, então o projeto era melhor, ambos os projetos eram melhores. Mas se eu tiver uma TMA de 16%, apesar de não precisar recalcular a TIR, eu vou precisar reconsiderar os meus achados. Vou colocar ali nos slides para vocês verem. Se minha TMA for 16%, então o que vai acontecer? A TIR do projeto B vai ser ainda maior do que essa TMA de 16%. Então, o projeto B é economicamente viável. Mas a TIR do A vai ser menor do que o 16%. E o A vai deixar de ser economicamente viável. Ele não é viável economicamente. Então, mudar o valor da TMA não faz com que a gente precise recalcular a TIR ou as TIRs novamente. Mas faz com que talvez a gente precise reconsiderar os nossos achados, as nossas conclusões. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre a TIR. Para quem não vai ter a calculadora financeira na prova, dá uma olhada na questão da Sibila, como nós fizemos para testar as alternativas, o método esperto de ordenar as alternativas e testar a bem do meio, para que a gente não precise testar todas elas. Vale também aqui para TIR, então dá uma olhada naquele vídeo para vocês conseguirem fazer exercícios que tenham múltipla escolha, testando apenas duas alternativas, testando duas TIR para ver se vocês chegam no VPL igual a 0. Basta, novamente, testar duas vezes, dá uma olhada lá no vídeo da Sibila para ver como se faz. Qualquer dúvida sobre o vídeo, sobre como fazer esse teste ou sobre qualquer parte do vídeo de hoje, postem lá no Moodle que eu respondo para vocês. E até a próxima aula, que vai ser sobre payback. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.